Acho que eu vou ficar um pouquinho mais para frente, senão nem eu vejo aqui. Meus irmãos, bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria fazer parte da Comune. Eu estou há 37 anos no meio acadêmico, então o que o professor Glauco falou é verdade. As pessoas entram na universidade e, no decorrer desses anos, nós temos visto uma evasão cada vez maior dos cristãos quando entram no movimento universitário. E é algo que tem aumentado. Há, sim, uma militância contra Deus nas universidades, e há, sim, um movimento organizado, ainda que não seja, vamos dizer, um movimento específico, mas para constranger, não só psicologicamente, mas prender os cristãos ali num movimento, numa maneira de pensar, numa cosmovisão que é contrária ao Evangelho. Então, hoje, eu irei falar sobre um termo um pouquinho, vamos dizer, não muito comum, falar sobre tempo, e amanhã, se Deus permitir, vai ser uma coisa um pouquinho mais complicada, eu vou falar sobre quântica. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre relatividade, amanhã, que o Senhor Deus nos dê misericórdia, a gente vai falar sobre quântica, tá? Gente, quando nós falamos sobre tempo, relatividade e eternidade, nós estamos pensando em conceitos que não são muito do nosso cotidiano. Eu gosto muito, muito mesmo do termo tempo, amo ficção científica, já escrevi alguma coisa, história sobre viagem no tempo, paradoxo temporal, é maravilhoso para mim, e na minha área, que eu sou mestre e doutor em mecânica quântica molecular, a gente acaba entrando também em física moderna pesada. Então, é algo que me chama a atenção. E quando a gente pensa em tempo, a palavra de Deus ela tem alguns aspectos que tocam a ideia de tempo de uma maneira até muito moderna. Moisés, no Salmo 94, diz assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Isso aqui Moisés está escrevendo quase 2000 anos antes de Cristo, um pouquinho mais. Mas Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai dizer, em 2 Pedro 3,8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu era ateu. Quando o Senhor me alcançou com a sua graça na universidade, e eu comecei a ler a palavra de Deus, eu gostava muito de física moderna, e eu lembro que, quando eu me deparei com esse texto aqui de Pedro, eu disse, não sabia que relatividade estava na Bíblia, né? E é algo, claro, Pedro não sabia nada de física moderna, nem de relatividade, mas a ideia que ele exara aqui, e a ideia que Moisés também coloca, é que parece que o tempo tem a ver com referencial. Para Deus, o tempo não passa como é para nós. Nós temos que tentar entender o que a palavra de Deus fala sobre o tempo e como nós entendemos o que é o tempo. Bem, para falar um pouquinho sobre isso, né, eu vou falar algumas coisas sobre lapsos temporais, sobre eventos temporais que nós, como seres humanos, temos não só experienciado, mas temos conseguido fazer no laboratório. Você sabia que a estrela mais próxima da nossa galáxia aqui, está meio difícil, é a Próxima Centauri? Ela está numa distância pequenininha, em termos astronômicos, só 4,24 anos-luz da Terra. Em termos astronômicos, isso aqui é uma rebarba, muito pequenininho. Mas isso dá para nós, em termos humanos, cerca de 40 trilhões de quilômetros. Para nós chegarmos nessa estrela, com o avanço tecnológico que nós temos hoje, o que nós temos de mais avançado em termos de naves espaciais são essas aqui. Por exemplo, o Saturno V foi aquele que levou o homem à Lua. Ele tem uma velocidade de mais ou menos 10,8 km por segundo, 39 mil km por hora. Nós temos agora o foguete da SpaceX, um pouquinho mais novo, não aumentou muita coisa, velocidade pouco maior. A sonda Neurons, essa daqui já, inclusive, passou ali por Plutão, ela já tem uma velocidade um pouco maior, consegue chegar a 58 mil quilômetros por hora. A sonda Voyager, antiga, já saiu do sistema solar, velocidade dela um pouquinho menor, mas você comparando as outras, também é alta, 61 mil quilômetros por hora. E uma sonda bem nova, essa daqui é uma sonda solar, num movimento de estilingue gravitacional, ela conseguiu chegar na incrível velocidade de 700 mil quilômetros por hora. Você diz, nossa, 700 mil quilômetros por hora, mas em termos universais isso não é nada. Se nós usássemos esses foguetes para chegar na Próxima Centauri,
Com o Saturno V, 117 mil anos, aqui 115 mil anos, 78 mil anos, 73 mil anos, e, claro, se a gente conseguisse manter essa velocidade, que é uma velocidade de pico, em termos de estilingue gravitacional, levaríamos somente 6.500 anos. 6.500 anos é muito mais do que a história registrada da Terra em termos modernos. Ou seja, essa escala de tempo, gente, está muito além da escala humana. Nós temos um universo realmente gigantesco, imenso. E quando nós pensamos em termos de tempo, nós não temos tempo sequer para chegar na estrela mais próxima, com o nosso maior avanço atualmente em termos de astronomia. Então, isso daqui são eventos, vamos dizer, muito grandes em termos de tempo, para nós experienciarmos como humanos. Mas, dentro da física, nós temos eventos dentro, agora, do nosso planeta, de certa forma, que são tão longos ou tão pequenos que parecem não existir. Por exemplo, nós temos aqui alguns exemplos de eventos muito rápidos ou muito lentos. Quando nós pensamos em desintegração de algumas partículas instáveis, e aqui eu não vou nem entrar o que são essas partículas, mas uma subpartícula chamada meson-Roe, quando ele aparece, em geral o pessoal utiliza alguns colisores, né, de hadrons, ele tem uma vida média de 10 elevado a menos 24 segundos. É um tempo tão curto, que, inclusive, dependendo da física de partículas, você acha até que ele nem chegou a existir nessa realidade. O decaimento de partículas subatômicas, como o bóson de Higgs, também 10 a menos 22. Gente, é um ínfimo, é um átimo, é um momento somente de tempo. Aquilo aparece e logo depois desaparece, decai. Transferência de elétrons, aqui para o pessoal da universidade, não sei se dá para ver, está muito claro, quando você faz qualquer reação química, os elétrons saltam de um núcleo para outro, em termos da eletrosfera, e essa transferência ela é muito rápida, ela está na faixa de 100 atos-segundos, ou seja, 10 elevado a menos 17 segundos, é quando você tem qualquer ligação, esse é o tempo que leva para um salto eletrônico. Isso daqui é um nada dentro da nossa escala humana do cotidiano, do dia a dia. No entanto, nós podemos ter também eventos muito longos. A rotação da galáxia de Andrômeda se considera que tenha mais ou menos, por uma volta completa, 225 milhões de anos. É mais ou menos o tempo que o Sol levaria para rotacionar dentro da Via Láctea. Claro que isso daqui são estimativas, a gente não tem uma ideia completa se é isso ou não. Mas movimentação de placas tectônicas dentro da Terra, grandes mudanças, levariam por volta aí de 100 milhões de anos para que essas placas de fato se movimentassem. Claro, isso aqui são estimativas, nós nunca conseguimos ver essas mudanças completamente. Mas formações de cristais geológicos, diamantes, alguns quartos, podem levar de 1 milhão de anos até 1 bilhão, claro, se nós considerarmos alguns tipos de transformações geofísicas. Mas esse último aqui é uma coisa interessante. Os prótons são partículas que estão dentro do núcleo, eles são formados de outras subpartículas, e como qualquer partícula maior, ele pode decair para partículas menores. Então, teoricamente, um próton pode sofrer decaimento. Só que o tempo para ele decair é 10 elevado a 34 anos. Gente, isso é muito, muito, muito mais antigo que o nosso universo, mesmo que você considere o universo antigo, ou seja, isso nunca foi observado diretamente. Então, quando nós pensamos em eventos no tempo, nós podemos ter eventos que são tão rápidos que você nem sequer tem a certeza que eles aconteceram. E alguns outros, fisicamente, são tão lentos que talvez nunca tenham acontecido desde que esse universo foi criado por Deus. Então, o tempo é uma coisa estranha, porque eventos podem acontecer dentro do tempo e fluir de forma muito rápida ou de forma muito devagar. E aí você tem que entender o seguinte: nós, como seres criados por Deus, nós vivemos um fascínio e um mistério sobre o tempo. Nós somos uma raça fascinada pelo tempo. Gente, a quantidade de instrumentos que nós já criamos para medir o tempo desde a aurora da humanidade é impressionante. Só não chegamos à máquina do tempo aqui, né? Mas talvez nunca cheguemos. Mas nós vivemos no fluir do tempo. E, ao viver no fluir do tempo, nós contamos esse passar do tempo, nós experienciamos, também experimentamos, mas experienciamos esse passar em nossas vidas, nós somos afetados pelo tempo,
mas, estranhamente, nós não sabemos exatamente o que é o tempo. Parece que nós sabemos, mas quando nós vamos para a física, não é muito claro a definição de tempo. Então, o que nós temos? Nós temos um mistério, né? O que é o tempo? Quem criou o tempo? O que criou o tempo? Qual é exatamente a natureza do tempo? Quando é que o tempo começou? Ou será que ele sempre existiu, né? Algumas linhas mais ateísticas vão dizer que o universo ele existe eternamente, se autogerando, sem ter a ideia de um Deus por trás, né? Como é que o tempo afeta e molda a nossa existência? E talvez uma pergunta que toca a transcendência, para nós, já que estamos falando de transcendência nessa nossa reunião, será que existe algo fora do tempo, ou algo além do tempo? E se existe esse algo, esse ser, como é que é uma existência fora do tempo? Olha, nós temos aí alguns séculos de filosofia tentando entender essa última questão. Porque se o tempo é uma realidade, e ele foi criado, quem o criou não podia viver dentro do tempo. Então, como é viver fora do tempo? Será que temos alguma ideia? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Estão me acompanhando aqui? Ó, se vocês não entenderem, não tem problema, ninguém entende direito não, tá? Eu também não entendo não. Então, não se preocupe, estamos todos aqui compartilhando ignorância nessa área. Mas se vocês estão achando que isso vai ser complicado, esperem amanhã em mecânica quântica. Aí o negócio vai ficar mais complicado. Muito bem, nós temos, quando falamos de tempo, um paradoxo. Temporalidade e eternidade, porque nós fomos criados por Deus. Todos nós aqui cremos num Deus todo-poderoso, bondoso, sábio, que criou todas as coisas, inclusive o tempo. Mas isso cria um paradoxo. Qual é esse paradoxo? Porque se nós fomos criados como seres temporais, nós vamos existir dentro de uma dimensão, de uma realidade espaço-temporal, e nós não podemos fugir aos efeitos dessa temporalidade. E a palavra de Deus vai dizer isso também, né? Ali Tiago vai dizer, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. É interessante que ele coloca a nossa vida aqui em termos temporais. Quem vocês pensam que são? Vocês acham que sabem todas as coisas? Vocês são como uma neblinazinha, aparece de manhã, quando o sol surge, ela se dissipa muito rapidamente. Então, Deus nos criou dentro de uma realidade espaço-temporal. Agora, por mais estranho que seja, o próprio Criador, ele não vive na realidade espaço-temporal, ele não está sujeito. Ainda que vivamos nessa temporalidade, nós somos criados por um ser que é atemporal, que não se submete a esse tempo e aos seus desígnios. Nós adoramos um Deus que é eterno e que habita na eternidade. E aí nós temos vários textos bíblicos sobre isso, mas eu gosto de chamar a atenção, é em Isaías 57,15, porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade. Nossa, aí já o negócio já pulou fora. Né? O qual tem nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Deus que está além do tempo, ele também está conosco, que vivemos dentro do tempo. Como é que se dá isso? Pois não? Não se preocupe, a gente vai chegar lá. Tem espaço aqui no meio. Tem espaço, tempo, tem coisa pior aqui para chegar. Só espere um momentinho. Então, nós estamos vivendo dentro desse paradoxo de temporalidade e eternidade. Um Deus que cria o tempo, que está além, que habita na eternidade, ele também habita em nossos espíritos, em nossos corações, para nos vivificar. Então, é algo que, dentro da teologia, tem muita discussão. Agostinho se debruçou sobre isso muitas vezes, tentando entender esse paradoxo. Então, gente, se o tempo se mostra incompatível com a natureza de Deus, a grande pergunta é, por que ele criou um universo temporal? Se ele não vive no tempo, se ele está além desse tempo, por que ele cria um universo temporal e cria pessoas, seres nesse universo que são submetidos a esse fluxo temporal? Essa é uma pergunta antiga. E a gente vai tentar resolvê-la hoje também aqui. Ok? Aí.
Hum. Aí. É isso mesmo. Vai ter um slide exatamente sobre isso aí. Vamos chegar lá. O senhor está adiantando o tempo aí, né? Enquanto a gente está no tempo cronológico, ele já está no tempo relativístico, ele está vendo lá no final. Mas obrigado. Gente, qual é a dificuldade em pensar além do tempo? Nós temos uma dificuldade muito grande de pensar em algo além do tempo por um motivo muito simples, né? Nós tentamos definir, tentamos pensar, mas não é algo trivial. Por quê? Porque nós vivemos dentro de uma realidade temporal. Nossa percepção toda está condicionada à noção de tempo. Nós não conseguimos pensar em nada dentro dessa nossa esfera de existência que não seja atrelada à definição de tempo. Por exemplo, tente explicar qualquer história, qualquer fenômeno coerente, ignorando qualquer noção temporal. A sua própria história. Tente descrever o seu café da manhã hoje sem usar a noção de tempo. Você vai ter que dizer, olha, hoje de manhã eu acordei, fui para a mesa, tinha um café, peguei um café, depois peguei um leite, comi e tal, depois fiz alguma coisa, uma tapioquinha. Dentro da sua descrição, eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, depois eu fiz aquilo outro. Não é possível descrever nada, nem um fenômeno, nem uma história, sem ancorar em uma definição temporal. Por quê? Porque nós vivemos nessa condição temporal. Então, como seres que vivem no fluxo de tempo, nós temos necessidade de ancorar explicações, histórias, teorias em uma linha cronológica que abrigue uma sucessão de eventos que se sucedem uns aos outros. Gente, isso é uma coisa impressionante. Nós não só fomos criados no tempo, nós estamos condicionados a pensar no tempo. Então, quando a gente pensa em eternidade, foge essa condição. Isso que eu estou falando não é algo só da minha cabeça. Alguém já pensou isso muito melhor do que eu, né? C.S. Lewis, um grande apologeta cristão, eu considero um dos melhores escritores que nós tivemos no século XX, ele vai dizer o seguinte sobre a impossibilidade de abandonar o quando você tenta buscar o sentido das coisas. Ele diz assim, não é apenas o modo como a vida se apresenta para nós, mas o modo como funcionam todas as coisas que existem. Ele diz assim, é impossível nós pensarmos sem falar o quando. Quando nós falamos de Cristo, nós temos que ancorar Cristo na história. Nós temos que dizer o que ele fez na história e extrapolar para as pessoas lá na eternidade. Um dia estaremos na eternidade e talvez muitas das vezes essa é a diferença de pregar a Cristo para as pessoas que não creem nele. Elas estão dentro de um aspecto temporal. E nós estamos explicando a obra de Cristo no aspecto temporal e dizendo como essa obra vai se manifestar na eternidade. É difícil. É difícil. Estão me entendendo até aqui? Beleza, estamos indo. Então, nós não podemos pensar em algo fora do tempo, porque nós somos condicionados a pensar em tempo. Mas vamos adiante. Vamos adiante. A pergunta é, o que é o tempo? Já que a gente está falando de tempo, o que é o tempo? Tem 4 maneiras de definir tempo. Você tem o conceito clássico, você tem o conceito psicológico, você tem o conceito relativístico e tem o conceito cristão. O que é o tempo? Então, vamos começar com o conceito clássico. O que é o tempo? Vou tentar definir das 4 formas, e vocês vão ver que a gente não vai poder esgotá-las, infelizmente. Primeira resposta, o tempo, no termo do conceito clássico, o tempo é algo absoluto. Essa é a definição mais simples de tempo. Nessa definição, nós dizemos que o tempo ele é absoluto, ele é matemático, e ele é um intervalo entre 2 eventos. Quando você mede o intervalo entre 2 eventos, essa medida nós damos o nome de tempo. E dentro do conceito clássico, esse aqui é o conceito newtoniano, o tempo ele flui uniformemente, sem nenhuma relação com algo externo. Então, quando você tem, por exemplo, numa corrida, a largada, e você tem a finalização da corrida, você tem um intervalo entre a saída e a chegada, e esse intervalo medido por algum método
nós damos a isso o nome de tempo. Agora, interessante, como ele falou, o tempo já está ligado automaticamente à noção de espaço. Porque se nós pensamos em tempo, em termos de fenômeno, e esse fenômeno é um intervalo entre esses dois eventos, muitas das vezes esses eventos ocorrem também com uma mudança espacial, mas aí a gente está saindo um pouco do assunto. Nós vamos só ficar na questão de tempo. Então, quando você pensa nessa resposta, essa era a ideia que se tinha, gente, até o início do século XX. O tempo é algo completamente absoluto. Mas tem outras ideias hoje em dia sobre tempo absoluto que são estranhas e, às vezes, lembram um pouco algumas linhas teológicas nossas. Já ouviram falar de universo bloco? O universo bloco é também uma maneira de interpretar o universo em termos temporais, que vai dizer o seguinte: o tempo ele é uma entidade única, estática, né? Ele é um bloco onde todos os eventos já existem. E esses eventos eles estão definidos desde o início do universo. Então, se você tem a ideia de um espaço-tempo, você tem o início do tempo, você tem o fim do tempo, tem no meio termo aqui um tempo plano. Se a Terra está aqui nesse momento, nós estamos nesse instante, esse instante seria exatamente aqui o nosso momento presente. Nessa ideia, o tempo não só é absoluto, mas ele é estático. O problema dessa linha científica é que se todas as coisas já foram definidas no tempo, no início, isso é praticamente a ideia de predestinação absoluta e completa, temporal. Aí alguns presbiterianos dizem assim, yes, estamos certos, né? Mas não vamos entrar aqui, deixa os nossos irmãos lá quietos. Ok, tranquilo, mas aqui é a ideia de tempo absoluto. Cronômetro, medir, tem o tempo. Mas isso não explica o que é o tempo. Ele só diz que eu posso medir o tempo. Ele não explica a natureza do tempo. A segunda definição de tempo, ela é mais comum do dia a dia e nós experimentamos ela, né? É a ideia da percepção subjetiva ou percepção psicológica do tempo. Então, nesse caso, eles vão dizer que o tempo é uma estrutura somente relativa à mente humana. A percepção da mente humana não é algo físico, não é uma dimensão física, é algo que nós pensamos em termos da nossa mente. É algo que a nossa mente tenta interpretar essa realidade em termos de tempo. E aí eles vão dizer que tem um modo cronológico, que é a ideia do tempo absoluto, e também o subjetivo, ou mental, ou psicológico. Gente, quando você está trabalhando muito, o tempo passa rápido ou devagar? Não, o tempo se arrasta lá, você diz, meu Deus, eu tenho ainda 8 horas nesse escritório, isso não acaba, né? Psicológico. Mas quando você está se divertindo, o tempo voa, já acabou, já tenho que ir para casa, né? Minhas filhinhas, quando eram pequenininhas, assim, olha, vão arrumar o quarto de vocês. Com 5 minutos, já estamos muito tempo aqui. Aí ia para o parquinho de diversões, 3 horas lá. Vamos para casa. Mas acabamos de chegar, né? É a ideia da percepção do tempo. Alguns estudiosos da área de psicologia, às vezes psicologia analítica, eles vão dizer que o tempo é só uma estrutura mental, uma forma que a mente encontra para tentar traduzir essa passagem. Quem vai falar mais sobre isso são as religiões orientais. As religiões orientais vão dizer que essa percepção, ela não só é subjetiva, mas ela é completamente ilusória. Então, em religiões orientais, vão dizer assim, a percepção do tempo é uma ilusão da mente. A realidade do tempo se traduz somente em um fenômeno cíclico, infinito, destruição, criação, caos, ordem. Então, você vai encontrar as religiões orientais, budismo, brahmanismo, shintoísmo, a ideia de que o tempo ele não existe. O tempo é apenas uma ilusão, é a mente que cria a ideia de tempo. Então, isso aqui está dentro da segunda resposta, é uma percepção. Mas a terceira resposta é algo ancorado no que nós temos de mais moderno na ciência. Nós temos agora a percepção do tempo. Opa, não está passando ali? Alguém tirou alguma coisa ali? O tempo, pronto, né? O tempo, agora em termos do conceito relativístico, o tempo é uma dimensão física. Então, quando nós entramos no século XX, nós encontramos as primeiras teorias de Einstein em relação ao tempo, e essas teorias depois se mostraram verdadeiras. Nós começamos a ver o tempo, assim como o espaço,
altura, largura, profundidade, o tempo também com uma dimensão física definida. Então, eles vão se dizer agora que o tempo é parte do tecido do universo, da tessitura do universo. Ele é relativo, ele não é mais absoluto. E ele vai dar medidas diferentes dependendo da velocidade do objeto, dependendo do campo gravitacional em que ele está submetido, do referencial usado para observar o evento. Agora ficou estranho, porque para nós, dentro do nosso cotidiano, o tempo é o meço com o relógio. Aqui ele vai dizer assim, nenhum relógio pode medir o tempo absoluto. Né? Einstein vai colocar de duas formas, a ideia de relatividade restrita, e depois ele aumenta isso para a relatividade geral. Não vou entrar nos detalhes, nós não temos tempo aqui de ver isso, mas na relatividade restrita, o tempo ele vai variar de acordo com a velocidade do seu referencial. Você tem um referencial inercial, por exemplo, alguém que está na Terra, paradinho, e ele tem o seu gêmeo dentro de uma nave espacial que está em altíssima velocidade. Em referenciais inerciais, quem está submetido a altas velocidades sente para si, vive um fenômeno chamado de dilatação temporal. E quando ele volta para a Terra depois de um bom tempo, para ele passou muito pouco tempo, mas para quem esteve na Terra, aquele tempo continuou. Então, quem está na nave, o tempo se dilata, passa muito pouco, quem está na Terra, na verdade, envelhece. Parece ficção científica, né? Relatividade, aqui nesse caso, gente, a relatividade é restrita, mas a relatividade geral, Einstein ampliou isso daí, as suas fórmulas, e aí foram para referenciais não inerciais. Então, não só a velocidade dilata ou deforma o tempo, como campos gravitacionais também dilatam, deformam, não só o tempo, e aqui eu não vou entrar, mas deformam até o espaço. Não vamos deixar o espaço de lado hoje. Então, quem já viu aquele filme, meu Deus, Interestelar? Aquele filme teve uma série de cientistas que estiveram do lado, orientando o roteiro. O roteiro é cientificamente crível, tá? É crível. Então, se você, ali no filme tem um buraco negro, né? E o pessoal vai para um planetinha bem perto do buraco negro, e o outro fica numa nave um pouco mais distante. Quem está mais perto do buraco negro sente maior campo gravitacional, então o tempo também se dilata. Eles ficam por volta de 6 a 8 horas naquele planetinha, e quem ficou fora levou 32 anos. Não é ficção científica. Isso é verdade. Então, o tempo, ele agora não é mais absoluto, ele é relativo ao observador. E conforme você tem um referencial de observação, esse tempo pode ser mais curto ou ele pode ser mais longo, ele pode se esticar ou ele pode diminuir. Né? Você diz assim, não, isso é bobagem, isso não existe. Meu querido, para você vir aqui de carro, nós viemos de carro numa Duster com um GPS. Para o GPS funcionar, você tem que ter pelo menos 3 satélites ao redor da Terra, ou melhor, 4. E esses satélites estão mais ou menos a 26 mil quilômetros por hora, uma velocidade grande. Já sofre efeito da relatividade. Então, aquela posição ela tem que ser ajustada. Né? Dentro do aparelho, você tem ali um algoritmo que ajusta essa pequena dilatação. Se você não fizer essa dilatação, isso vai dar um erro de 7 microsegundos por dia. Você diz 7 microsegundos não é nada. Mas isso dá um erro de 10 quilômetros dentro da Terra, depois de um tempo. Se for instantâneo, esse erro chega a 500 metros. Se nós não corrigirmos o tempo, que é relativo, nós não conseguiremos dirigir o nosso carro usando um GPS. Está entendendo? E é pior ainda. Alguns autores de física um pouco mais experimentados eles vão dizer claramente, não há nenhum tempo nesse universo que passe da mesma forma para 2 eventos iguais. O tempo que passa para mim, já não estou pensando em percepção subjetiva, não. O tempo que passa para mim não vai passar para nenhum de vocês da mesma forma. Porque todo tempo ele é praticamente relativo. Gerald Stroger, ele vai dizer o seguinte, né? Em universo e expansão, é impossível afirmar que o transcurso do tempo de uma sequência de eventos ocorridos em uma parte do universo é igual ao transcurso de tempo da mesma sequência de eventos visto em outra parte do universo. Mesmo que sejam 2 fenômenos exatamente iguais, dependendo da maneira como se observa, o tempo vai passar de forma diferente.
Ah, professor, mas isso existe mesmo? A gente tem que comprovar? O GPS é um caso. Mas tem um caso aqui mais interessante. Em termos de escala do cotidiano, né, nós podemos dizer que o tempo é absoluto. Esse absoluto aqui entre aspas. Tá? Na escala do cotidiano, nossas velocidades são muito baixas, nossas massas são pequenas, o tempo é absoluto. Mas, quando você pensa em termos fundamentais do tempo, o tempo será sempre dependente de um referencial. Quando nós olhamos aqui está muito claro, não dá para ver, mas quando nós olhamos o nosso planeta Terra, algumas partículas que vêm do Sol, principalmente prótons com alta energia, quando eles se chocam com moléculas de nitrogênio e oxigênio na alta atmosfera, essas partículas são tão energéticas que elas geram subpartículas chamadas pions, e esses pions decaem para mesons, ou muons. Esses muons são altissimamente energéticos, mas eles nunca chegam na Terra, na superfície da Terra. Por quê? Porque esses mesons, esses muons, eles têm um tempo de vida tão pequeno que eles são formados, em 2 microsegundos depois eles decaem. Eles estão vindo em direção à Terra, mas o tempo de vida deles é tão curtinho que eles só podem caminhar, percorrer 456 metros, quando eles são formados na alta atmosfera, ou seja, eles nunca vão chegar para nós. Mas quando nós colocamos espectrômetros na Terra, na superfície da Terra, estranhamente nós conseguimos perceber alguns desses muons, que não deveriam chegar porque não tem tempo. Sabe qual é a única explicação para eles chegarem na Terra, na superfície? Alguns desses muons têm velocidades tão altas que são velocidades relativísticas. Eles sofrem dilatação temporal. E aí o que acontece? Eles conseguem percorrer essa distância toda em 200 microsegundos. Mas eles só têm tempo de vida 2 microsegundos. O que aconteceu? O tempo se dilatou. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, qual a idade desse muon? Ele tem 2,2 microsegundos ou ele tem 200 microsegundos de vida? Porque aí são quase 200 vezes, quase 100 vezes maior a vida deles. Qual é o tempo deles de verdade? Depende do observador. Para ele seria um tempo e para mim seria outro. Na verdade, os 2 tempos são verdadeiros. Como é que pode ter 2 tempos? Os 2 tempos são verdadeiros. 2,2 e 200. Aí depende do observador. Se você estivesse cavalgando esse muon, ele ia morrer em 2,2 microsegundos da mesma forma. Mas se você fosse olhar de fora, esses 2,2 microsegundos se dilatariam até 200 microsegundos. Ou seja, vamos dizer, se alguém vivesse 100 anos, fosse esse muon, ele só iria morrer 1000 anos depois, alguém visto de fora. Mas se você estivesse do lado dele, ele ia morrer em 100 anos mesmo. Então quer dizer que eu estou observando, vou vê-lo por mais tempo do que ele mesmo se vê vivo? Estranhamente é. Einstein faz coisa pior. Ele vai dizer que o fóton é uma partícula de luz, está na velocidade da luz. Dentro do fóton não há tempo. Aí, mas a gente pira aqui, né? Gente, o tempo é relativo. Eu posso dizer tranquilamente que ela viveu 2,2 segundos, e eu posso dizer seguramente que ela viveu 200 microsegundos, e eu não estarei mentindo e nem enganando ninguém. Isso tem implicações teológicas, tá? Isso tem implicações teológicas. Nós não vamos falar aqui, não tem tempo. Mas, quando a gente olha para Moisés e olha para Pedro, é essa a ideia. Né? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite, falando aos olhos de Deus. Todavia, amados, não deveis esquecer, para o Senhor, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quando ele está falando isso, Deus é o maior referencial de todas as coisas. Ele não só é referência, ele é o criador de todas as coisas. Deus está além do tempo. Ele pode viver 1000 anos dentro da nossa história de criação e para ele ser como um dia. E no seu poder, na sua eternidade, um dia para ele pode esmiuçar de tal forma que aquilo pode durar 1000 anos. Deus tem tempo suficiente, melhor dizendo, Deus está fora do tempo de tal forma que Ele pode escutar todas as nossas orações com um tempo infinito e prestar atenção de forma infinita em cada uma delas. Elas não são jogadas fora, elas não são esquecidas. Deus pode.
Uma única oração de 2, 3 segundos, aquilo pode se apresentar na presença de Deus por toda uma eternidade. E toda a história humana ele pode abarcar com um piscar de olhos. É isso que estão falando aqui. Que não é muito diferente disso aqui, meus irmãos. Não é muito diferente. Sabe aquela história, será que a Terra tem 6.000 anos? Será que ela tem mais? Tem problemas aqui, não dá para discutir isso aqui. Mas vamos chegar lá. E a quarta resposta é, o tempo é uma criação de Deus, que engloba todas as outras. Tá? O tempo, o tecido espaço-temporal foi criado por um Deus no princípio e é um dos fundamentos do cosmos. É relativístico em sua essência mais básica. Deus criou o tempo relativístico. Mas dentro desse tempo relativístico, nós também podemos pensar em termos cotidianos. Ele é absoluto do cotidiano para nós. Do tempo psicológico mental, ele parece fluir de forma diferente. Ele é relativo, é criação de Deus. Nós cristãos podemos pensar do princípio ao fim, lá do princípio até o fim, depois do Apocalipse, como o tempo fluindo como uma criação belíssima do Senhor Deus. E aí, Jó, quando uma certa vez no seu sofrimento, disse, quem dera que o Senhor viesse falar comigo, eu me cingiria como homem e conversaria com ele. Ele perguntaria e eu responderia. Aí o Senhor disse assim, desafio aceito. Ok, Jó, se cinja aí, eu vou começar as perguntas. Ele só faz a primeira e matou. Mas o Senhor ele deu mais uma humilhadazinha ali no Jó, fez um monte de perguntas, mas a primeira é, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Não tinha nem tempo ainda, ele estava lançando os fundamentos da terra, do espaço. Diz-me se tem entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre eles o cordel? Essa foi a primeira pergunta cosmológica para Jó. Meus irmãos, Agostinho, ele tentou muitas vezes pensar sobre o mistério do tempo. E a resposta dele é talvez a nossa resposta. Ele diz assim, o que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Quando quero explicá-lo a quem pergunta, não sei. Se o passado é o que eu do presente lembro e o futuro é o que eu do presente antecipo, não seria mais certo dizer que o tempo é só o presente? O único momento verdadeiramente concreto é o presente. E, no entanto, quanto dura o presente? Esse é Agostinho. E é um dos grandes da teologia, e é maravilhoso, porque o que ele está falando, até hoje, nós não sabemos exatamente. Nós podemos dar características de tempo em 4 dimensões diferentes, 4 definições, mas no final mesmo, nós não sabemos exatamente a natureza completa do tempo. Então, essa é a nossa resposta. Nós fomos criados no tempo por um Deus eterno. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O tempo é para nós uma estrutura fundamental do nosso universo físico e é algo que foi criado por Deus. Então, Deus cria o universo, ele planeja, ele é um designer inteligente e dentro desse universo nós podemos pensar o tempo como cronológico, como mental, subjetivo e também verificar que ele é relativo. E nós vivemos a nossa existência, gente, dentro desse tempo, desde o nosso nascimento, até, no final, o nosso ciclo de morte. Nossa existência humana é limitada no tempo, ocorre dentro do tempo, necessita da noção do tempo, se desgasta com o fluir do tempo, mas a nossa existência não termina com o tempo. Graças a Deus. Por quê? Porque nós temos um Deus que é eterno, que está além do tempo. Se alguém crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte é um evento temporal, é um evento entrópico temporal. Quem está dizendo assim, meu querido, o tempo, a entropia não tem poder. Quem tem poder sou eu. Então, tempo é uma estrutura fundamental do universo físico por Deus. Deus está além do tempo. Ele pode não só controlar, ele pode reverter se ele quiser, mas é melhor dizer assim, ele pode criar uma nova dimensão de tempo, um novo céu e uma nova terra. E nesse aspecto, nós podemos olhar da seguinte maneira, e aí foi o que o nosso irmão ali falou, em termos físicos, matéria, tempo e espaço, obrigatoriamente surgiram simultaneamente. Vamos pensar Deus, antes da criação do universo. Deus, ele não tem princípio e ele não tem fim, ele é sem princípio e ele é sem fim.
E a gente nem pode dizer que ele não é matéria. É melhor dizer assim, ele está no não tempo, no não espaço e na não matéria. Porque Deus é. Não é que esse Deus não é material. Deus é não matéria, não tem matéria ali, não tem tempo, não tem espaço. Ele é início e ele é fim, mas é melhor dizer assim, ele é sem início e ele é sem fim. Quando a Bíblia diz assim, eu sou o alfa e o ômega, está falando para nós, dentro da nossa dimensão temporal. Isso mesmo. Por quê? Porque nós só entendemos em termos temporais. Os poucos versículos que saem do temporal, nós ficamos assim, exatamente o que ele quis dizer mesmo? A eternidade, ele ancora as suas explicações no tempo, porque nós só entendemos as coisas no tempo. Mas quando ele cria, nós temos um princípio. E no princípio vem tempo, tem matéria, tem espaço. Quando a gente diz o tempo, nós temos uma sucessão de momentos. São acontecimentos encadeados. Nós chamamos aqui de leis fixas e ordenadas. Quando ele cria o espaço, nós temos a ordenação dos lugares. O tempo está contra mim, né? 10 minutos, terrível. A ordenação dos lugares, acontecimentos localizados. Mas a matéria está sempre em movimento. Então, se a matéria está sempre em movimento, necessariamente tem que ter espaço. E se tem que ter espaço e essa matéria se move no espaço, ela obrigatoriamente já tem que se mover no tempo. Quando Deus cria o universo, ele não vai criando devagar, evolutivamente. As três coisas foram criadas simultaneamente. Nós não podemos pensar, né, em alguns modelos cosmológicos, assim, primeiro vem a energia, depois vem a matéria, e o espaço expande. Não. Quando nós entendemos de física, é isso. Se a matéria, e essa matéria está em movimento, essa matéria existe naturalmente no espaço, e ela está numa ordenação de lugares. Se ela está numa ordenação de lugares e ela se movimenta, esses movimentos sucedem no tempo. Deus, para criar a matéria, ele tem que criar o espaço. Para criar o espaço, ele tem que criar o tempo. Para ele criar o tempo, tem que ter matéria. Não tem como separar uma coisa da outra. E matéria é uma outra forma de nós falarmos de energia. Ok? Então, vamos já finalizando aqui, o tempo está indo, né? Vamos falar um pouco de Deus além do tempo. Fala tempo, mas e Deus além do tempo? Né? Meus irmãos, Deus não tem princípio, Deus não tem fim, Deus não tem nenhuma sucessão de momentos no seu próprio ser. Ele consegue perceber todo o tempo com igual realismo. Presente, passado, futuro, para ele é igual. Ele percebe com realismo concreto, de uma forma que nós não temos. Quando a gente pensa no passado, as nossas memórias começam a se degradar. Já não é muito certo o que a gente está pensando, mas Deus, ele vê com igual realismo. No entanto, ele também percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Ele está fora, mas na sua mente, no seu ser maravilhoso, ele também consegue perceber o encadeamento no tempo. Como isso ocorre, não tenho ideia. Né? Então, o que nós podemos falar sobre Deus aqui? Né? Vou passar aqui. Primeiro, dado que o Senhor é o que é, ele não possui passado ou futuro. Para nós é esquisito. Como é que alguém não tem passado e não tem futuro? Somos seres temporais. Nós ancoramos tudo no espaço e no tempo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ter um passado, ter um futuro, significa dizer que você sofreu mudança, né? Porque implicaria em afirmar que algo que foi tomado pelo tempo, se foi, né? Ou que algo que ainda virá será acrescentado. Então, se Deus tem um passado, esse passado já acabou, já foi para trás, ele diminuiu de algo. Se Deus tem um futuro, então o futuro ainda virá e será acrescentado para ele. Então, ele precisa de alguma coisa. Aquela teologia do Deus relacional é completamente fora da palavra de Deus, inclusive fora da filosofia da física. Deus é. Deus é. Né? Então, ele não tem a ideia de passado e futuro. Nós temos, mas Deus é. Segundo, Deus não tem história, e aqui fica estranho, Deus não tem uma história temporal, né? Porque ele não tem lembrança do passado como algo que já ocorreu, e nem tenta adivinhar o futuro como algo que virá. Ele simplesmente é, ele está em todos os momentos. E o legal da língua portuguesa, que nós temos o verbo ser e o verbo estar. No inglês só tem o verbo to be, que é ser, estar, é uma confusão para eles. Mas nós temos o ser e o estar. Então, Deus, ele é. Ele não tem história como nós temos. Porque história aqui tem a ver com o passado, tem a ver com o futuro, né? Então, assim, eu no princípio eu criei a terra, criei o universo, foi lá no meu passado. Deus é. Ele está lá também.
no princípio. Assim como ele está aqui agora, e está lá no final do Apocalipse, está na eternidade. Deus também não tem um futuro. No Deus relacional, diz assim que Deus não sabe nada do futuro, e Deus fica esperando o futuro que virá, né? Coitadinho de Deus, o que o futuro me trará? Não, Deus está além do tempo. Você dizer que Deus, ele adivinha o futuro, Deus prevê o futuro, é você dizer que esse Deus está submetido no tempo. Então, Deus é. E, por fim, aqui, o Senhor pode dispensar atenção infinita e eterna a cada momento da sua criação. Nenhuma oração, por menor que seja, terá menos tempo que a eternidade para ser apreciada na presença de Deus. Amém, aqui, aleluia. Apocalipse, falando, né, dos últimos dias, que são chegadas as orações dos santos na presença de Deus. Né? Quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aí, se você continuar, Deus aprecia essas orações. Ele tem todo o tempo do mundo, ele tem toda a eternidade para apreciar com perfeito realismo, com total atenção, todas as orações feitas pelos seus filhos. Rapaz, esse tempo está me matando aqui, viu? Mas estamos terminando. Meus irmãos, Deus está no tempo, ele age no tempo, mas Deus está também além do tempo. Para Deus, todos os momentos da história humana são simultâneos e acessíveis. Quem fala isso daí é Agostinho de Hipona. Todos os momentos são simultâneos. Deus vê tudo com igual realismo e são acessíveis a Ele. Então, imagina aqui, em termos de temporalidade, nós temos o Gênesis lá no iniciozinho, para nós, temporalmente, princípio, e lá no final, nós temos ali novos céus, nossa terra, e daqui em diante a eternidade. Temos uma eternidade para cá também, mas estamos falando em termos de história humana. A Comune está bem aqui, nós estamos bem aqui. Ó. Hoje, estamos aqui nesse espaçozinho. Nós só podemos perceber isso em termos de tempo e espaço, presente, passado, futuro. Né? Daqui a pouco, essa palestra vai ser passada para vocês. Já foi o que eu acabei de falar, né? Já é passado. Mas Deus, ele não está na temporalidade. Deus está na eternidade. E na eternidade, ele experiencia, ele registra, ele intervém, ele age em todos os momentos, simultaneamente, com igual realismo. Eu não consigo entender isso. Ótimo, você foi criado num tempo. Se você entendesse, você seria Deus. E aí, vocês sabem que o único cara que tentou fazer a gente igual a Deus foi a serpente, né? Como Deus, vocês serão conhecedores. Então, não. Deus está além. Nós temos uma ideia sobre isso. Mas a pergunta é, se Deus está além, por que ele criou um sistema temporal? Ele não podia ter criado um universo semelhante à eternidade? Ele tem poder. Por que ele criou esse universo, né? Então, notem bem, Isaías 46:9 diz assim, lembrai-vos das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio, né, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Ele já sabe, não é só saber, ele está em todas elas. Porque saber dá a impressão que ele é um prognosticador, né, um adivinhador. Eu sei que vai... Não, ele é. Ele está. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Porque ele está além. Graças a Deus por isso. Né? E aí, gente, para finalizar agora, 5 aspectos sobre a eternidade. Né? Primeiro aspecto. A eternidade não é uma dimensão temporal, não é dimensão temporal, não é algo infinito, é um tempo infinito. Quando você pensa a eternidade, uma coisa que o tempo não acaba, você está pensando a eternidade ancorada no tempo. A eternidade está além do tempo. Né? A eternidade é algo além do tempo, sem início, sem fim, de existência contínua, passado sem fim, presente perpétuo e futuro sem fim. Passado sem início, presente perpétuo, futuro sem fim. Imagina isso daí. Passado sem início, todo passado tem início. Né? Presente perpétuo, não, presente já foi. Futuro sem fim, mas futuro vai chegar e acabar. Essa é a eternidade. Né? Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Ele fala primeiro temporalmente, desde a antiguidade, e depois parece que o salmista diz, opa, falei bobagem, que desde a eternidade. Ele deixa bem claro. Meus irmãos, como é bela a nossa palavra, ela não tem incoerência.
Mesmo em filosofias complicadas, em teologias profundas, ela não tem coerência. 2, Moisés, ao se referir à autoexistência de Deus, não a ancora em termos cronológicos, mas sim de eternidade a eternidade. Moisés 92, aqui no Salmo 90, antes que os montes nascessem e formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ele não ancora Deus no tempo. Ele não diz assim, no princípio tu eras Deus. Ele diz de eternidade, se fosse de eternidade já é complicado. Ele diz de eternidade a eternidade. Moisés não vai ancorar Deus em termos temporais. Terceiro, Deus é o que é, e nessa singular e maravilhosa afirmação de autoconhecimento atemporal, qualquer tempo verbal vai exalar a eternidade de Deus. Quando Moisés pergunta sobre o nome de Deus, para falar para os israelitas que estão presos no Egito, o que o Senhor Deus disse para ele? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou o quê? Como assim? Para nós humanos no tempo, o ser algo está ancorado a alguma coisa. Eu sou professor universitário. Ele é o cara que está me matando com o tempo aqui. Já vou terminar, tá? Alguém é professor, eu sou dona de casa, eu sou vendedor, eu sou rico, eu sou pobre, eu sou gordo, sei lá. A gente sempre é alguma coisa. Quando Moisés pergunta qual o teu nome, você é derivado de quê? Eu sou o que sou. Como assim? Diga para eles, eu sou. Ele é. Ele não é derivado de nada, ele é. E no hebraico, o eu sou o que sou, são tempos que você pode mudar e dar a mesma coisa. Eu sou o que era, eu era o que fui, eu sou o que serei, eu serei o que era. Dá no mesmo, eu sou o que sou. Ele é. É uma definição de atemporalidade, vai exalar sempre a eternidade de Deus. Eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que é de vir, o Todo-Poderoso. O Filho de Deus também é o que é. Ele também é o Deus eterno. Ele é o sou. Cristo, Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. Ele é. Em verdade, verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí os judeus pegaram em pedra. Não, só tem um que é eu sou. Ele é. Ele é Filho de Deus, ele é o próprio Deus. E por último, para o Deus Trino, todos os momentos da história humana lhe são simultâneos e acessíveis. O Senhor Jesus vai dizer em Mateus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até o fim desse tempo. Todos os dias, conosco, mas somos muitos. Ele está além do tempo, ele acessa qualquer momento no tempo. E aí, meus irmãos, por que o tempo foi criado? Essa é a pergunta que a gente fez no início. Nós vivemos num universo que se originou do nada, um universo que aparenta não ter fim. Nesse universo as coisas existem no tempo. Nesse universo nós temos existência de eventos metafísicos, nós temos moral, nós temos morte, nós temos algumas coisas sobrenaturais, nós temos uma complexidade, nós temos ajuste, nós temos informação codificada, nós temos uma ordem subjacente, nós temos leis fixas no universo. Há um universo que tem propósito e inteligibilidade e nós temos seres temporais, morais. Sabe como é que isso é explicado em termos de teologia? Com esses atributos aqui. Onipotência, infinitude, eternidade, espiritual, inteligência, intencionalidade, imutabilidade, sabedoria, justiça e amor. Quem preenche todas essas condições? Deus. É Ele que tem todos esses atributos. E aí Romanos vai dizer, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Sabe por que Deus criou o tempo? Porque nós somos seres temporais, nós não poderíamos entender a eternidade. Para entender a eternidade, nós temos que ter um vestígio dela. Então, o tempo não foi criado para o homem foi criado no tempo. E, no entanto, somente através do tempo o ser humano pode vislumbrar algo do atributo da eternidade de Deus. Se Deus diz, eu sou eterno, mas eu não sei nada de tempo, eu não vou conseguir entender. E aí, já agora mesmo, nós temos um problema aqui teológico, porque aquele que habita na eternidade viveu no tempo, como todos nós. Um dia, aquele que é eterno, que é de eternidade a eternidade, ele nasce no tempo, vive no tempo, e morre no tempo. Aquele que é o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio, olha a temporalidade aqui, mas ele se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Isso é um mistério,
mistério da encarnação, e que coisa maravilhosa sobre isso. Meus irmãos, então o tempo aponta para a eternidade. Agostinho diz assim, o tempo é um vestígio da eternidade. E o pregador ele vai dizer que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração. Ele ancora no tempo e na eternidade. Que coisa maravilhosa. Né? Então, quero terminar já pensando na próxima palestra, o pai da mecânica quântica, Max Planck, ele diz assim, para os crentes, ele era crente, tá? Deus está no princípio das coisas, olha o tempo aqui, mas para os cientistas, para os ateus e todos os outros, ele está no final de toda a reflexão. Né? Que o Senhor Deus seja louvado. Quem quiser acessar, tem 2 blogs aqui, do Voltemos ao Evangelho, que tem vários textos que eu escrevo para a editora Fiel sobre fé e ciência, e tem o meu blog pessoal aqui, sobre família, fé, coisas engraçadas da minha família, vocês estejam à vontade. Tá? E tem canais também. Então, meus irmãos, eu não sei o que acontece agora.